Ainda não sabe o que vai ler nesse mês de maio? Então fica aqui no vídeo que eu vou te apresentar alguns livros que talvez você queira ler também comigo. Vamos lá? Oi, meu nome é Joane e esse aqui é o Histórias de Jo, um espaço dedicado para literatura, cinema, cultura e o que mais eu quiser, porque o canal é meu. Ontem foi comemorado o Dia da Literatura Brasileira, uma data que também se comemora o aniversário de José de Alencar, um escritor conhecido por livros como O Senhor e o Guarani. E por causa dessa data eu me propus a esse mês ler apenas livros brasileiros. Eu separei uma lista com 8 livros e não significa que eu vou ler todos, que eu vou conseguir. Se eu conseguir ler apenas um, eu já vou ficar muito feliz. Mas eu adoro um desafio e eu vou me desafiar a ler todos esses livros. O primeiro livro da minha lista é O Guarani, de José de Alencar, já que essa data é por causa dele, né? E esse livro conta a história de Peri, um indígena guarani, e Cecília, que é filha de um fidalgo no Brasil colonial do século XVII. Esse eu vou confessar que é o livro que eu tô menos animada para ler, porque me lembra muito a época do meu ensino médio, onde eu era obrigada a ler um monte de livro que eu achava muito difícil. E ler por obrigação nunca é bom, né? Mas eu vou me desafiar. Eu acho que esse vai ser o livro mais difícil de ler. Mas é isso, espero que eu goste. O segundo livro dessa lista é Caruaru Mal-Assombrado. Para quem me acompanha aqui no perfil sabe que esse livro aqui foi o meu primeiro livro físico. É uma coletânea de contos de terror de vários autores daqui de Caruaru. Contos de terror. E o meu se chama A Feira dos Sussurros. Eu tenho que mostrar meu nome. Meu nome. E a minha história se passa na Feira de Caruaru, uma feira muito famosa, que Luiz Gonzaga já cantou sobre ela. E conta a história de Vinícius, um menino adolescente que começa a ouvir sussurros vindo da feira e ele precisa retornar a esse lugar que ele morre de medo para enfrentar uma coisa que tem lá. Não vou contar, né? Não sei o que se trata os outros contos, então não posso falar muito. Mas eu tô muito animada para ler todos eles e esse mês eu vou ler. O terceiro livro foi um que saiu do meu clube de leitura, o Joaninhas Literárias, e é um bem famoso aqui no Brasil. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse aqui eu já li ano passado, mas como saiu no meu clube do livro, né? Eu vou ler também junto com as pessoas. E conta a história de um casal, Dalva e Venâncio, e de uma prostituta, cadê? Eu tô filando aqui. Lucy, e a vida deles se entrelaçam depois de uma tragédia que acontece. Então, esse é um livro que eu tô muito animada pra reler. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu não sabia muito bem o que sentir. E até agora eu não sei muito bem o que sentir sobre esse livro. Ao mesmo tempo que me causou muito incômodo, a escrita da autora é muito boa. E eu acho que vai ser uma das leituras mais interessantes, assim, que vai me fazer entender a obra, que vai me fazer decidir se eu gosto, se eu não gosto. Então é isso, vamos ver. O quarto livro dessa lista, eu não tenho aqui ele físico, só no Kindle, que se chama Como se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. É um livro que eu também já li faz muito tempo e eu comecei a me propor também a ler mais, estudar mais sobre escrita, já que eu quero viver de escrita, que eu sou escritora também. E eu decidi começar com o livro da Ana, porque é um livro simplesmente muito lindo, muito sensível. Ela apresenta na obra muito sobre a questão de uma escrita afetuosa. Ela não traz regras, é só um momento para você começar a escrever sobre aquilo que você sente. Quando você se coloca na escrita, a gente consegue ter resultados incríveis. Eu vou deixar o card aqui em algum canto. O quinto livro é o da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Eu nunca li nada da Clarice e esse eu tô bem animada também para ler. Ele conta a história de Macabeia, uma jovem alagoana, órfã e virgem, que se muda para o Rio de Janeiro. E também a narrativa é conduzida por um escritor fictício chamado Rodrigo, que ao mesmo tempo que ele relata a vida dessa personagem, ele também vai se colocando ali, vai mostrando um pouco também
da existência humana e da condição humana. É um livro bem curtinho e confesso pra vocês que eu tô um pouco ansiosa pra ler esse livro, também tô com um pouco de medo. Eu tentei ler ele lá no meu ensino médio, não gostei, não consegui. Eu acho que por causa da edição, mas agora eu tô muito empolgada e esse ainda nem abri, ó. Aí tô com um gostinho maior. O sexto livro é Feliz por Nada, da Marta Medeiros, minha prima, ela. Brincadeira. Esse é um livro que reúne mais de 80 crônicas e essa mulher sabe escrever crônicas de um jeito surpreendente. Eu simplesmente vou ler esse livro ou antes de dormir ou assim que acordar, porque, nossa, é um livro tão gostoso de ler. As crônicas que a Marta Medeiros apresenta aqui causam um negocinho tão gostoso dentro da pessoa que eu tenho que colocar esse livro na lista. Outro livro, que não vai ser um livro, vai ser um conto só, é o do Machado de Assis, O Alienista. Esse livro aqui reúne vários contos e crônicas, mas eu escolhi ler esse junto do meu namorado. Ele estava muito doido querendo ler esse conto, então eu vou ler contigo. Ele me convidou? Não, eu que me ofereci, ele vai ler comigo sim agora. E O Alienista, vamos lá, vou ler a resenha. Conta a história do Dr. Bacamarte, um alienista, que cria a Casa Verde, um local para realizar estudos inéditos sobre a mente humana, mas acaba perdendo-se na sua própria loucura. Eu não sabia do que se tratava e agora estou bem empolgada. E o último livro dessa lista é um livro que tem assim meu coração. Eu vou reler ele. Todo ano eu releio esse livro porque é simplesmente um dos favoritos da minha vida todinha, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro aqui me fez chorar no ônibus, porque esse livro é lindo, é incrível. Esse livro aqui conta a história de Zezé, um menino que é pobre, e ele começa a ter como melhor amigo um pé de laranja. E esse livro vai mostrando muito sobre a imaginação de uma criança e mesmo entre tanta dor, ele consegue criar um espaço para ele saudável, onde ele pode ser criança. E ele é uma criança muito traquina, ele perturba toda a vizinhança. E é uma história que conta sobre a infância do próprio José Mauro. Enfim, esse livro é lindo, eu tô muito empolgada para reler ele. Todos dessa lista, não sei por qual ordem vai ser. Eu tô muito tentada a começar com o Meu Pé de Laranja Lima, porque eu já sei o que eu vou sentir com esse livro. Cada vez que eu leio esse livro eu fico, triste, mas ao mesmo tempo com um pouco de esperança na humanidade. E talvez eu comece com ele. Só de lembrar eu já fico um pouco emocionada, porque é muito lindo. Então talvez eu comece com o Meu Pé de Laranja Lima e o do Clube Neto de Rio. Mas me digam aí, vocês querem que eu leia qual primeiro? Porque eu tô doida pra trazer resenha de todos, menos do Guarani. Mas é isso. Vocês já leram algum livro dessa lista? Se já leram, gostaram. Se não leram, tem vontade de ler algum? E se quiser, bora ler comigo. Vamos junto. É isso. Espero que vocês tenham gostado da minha TBR. E é isso, vamos ler. Maio vai ser um mês incrível para leituras. E, aliás, continuo aceitando indicações, tá? Indica aqui nos comentários algum livro que você quer que eu leia. É isso. Um cheiro. Tchau.